Ele não está correndo atrás, ele está se preparando. Agora, feminino divino, o momento que você sentiu chegando está finalmente aqui. Você já se questionou sobre o papel da perseguidora no seu caminho? Porque, mesmo sabendo da sua força e do seu poder, você ainda se vê buscando algo, correndo atrás de alguém, sentindo a urgência de fazer as coisas acontecerem. O que está por trás dessa sensação de falta? Por que o feminino se vê frequentemente na posição de perseguir algo ou alguém, quando no fundo sabe que o verdadeiro poder está na sua capacidade de atrair, de ser? Você sabia que essa perseguição muitas vezes vem de feridas do passado? E mais, que é possível mudar esse padrão? Neste vídeo, vamos explorar os motivos que levam o feminino divino a se tornar a perseguidora e o que ele pode fazer para curar essa dinâmica e retomar sua verdadeira energia magnética. Aqui vai a grande pergunta: você está pronta para parar de correr atrás e deixar que a sua verdadeira essência atraia tudo o que é seu por direito? Me conta nos comentários. Você já se sentiu como a perseguidora no seu caminho? Como você tem lidado com isso? Por que o feminino se torna a perseguidora? Quando falamos sobre o caminho das chamas gêmeas, há algo que inevitavelmente surge para muitas mulheres: o impulso de perseguir. De uma forma ou de outra, a energia do feminino divino pode acabar se tornando aquela que busca, corre atrás e, às vezes, até perde o foco em si mesma tentando alcançar algo ou alguém. Mas por que isso acontece? Porque o feminino, que é naturalmente atraente e magnético, muitas vezes se vê na posição de perseguidora, tentando encontrar algo fora de si, algo que parece sempre estar à frente, fora do seu alcance. Primeiramente, precisamos entender o que significa ser a perseguidora. Ser a perseguidora não é apenas ir atrás de algo, mas sim estar em um estado de busca constante, muitas vezes sem perceber que a verdadeira fonte de tudo o que ela deseja está dentro de si. Ela busca no outro a aprovação, o amor, a validação e, no final, acaba esquecendo a própria essência. Acontece que essa dinâmica de perseguir começa em um nível mais profundo, muitas vezes relacionado com padrões de falta ou medo que o feminino carrega dentro de si. A sensação de que precisa correr atrás de algo ou alguém está intimamente ligada a inseguranças, traumas e feridas emocionais não curadas que se arrastam desde a infância ou até de vidas passadas. Quando uma mulher se torna a perseguidora, ela geralmente está reagindo a esses sentimentos de carência emocional e medo de perder o que deseja. Pode ser o medo de não ser amada, de não ser suficiente, de não ter controle sobre sua realidade emocional. Essa energia de perseguição pode surgir também de um lugar de desesperança. Muitas vezes, o feminino sente que precisa controlar a situação, as emoções ou até mesmo o outro, porque teme que, se não fizer isso, perderá aquilo que deseja: o amor, a conexão, a união. E é nesse momento que ela se coloca numa posição de subordinação, como se o outro fosse o único responsável por sua felicidade. Você já se sentiu assim? Já se pegou tentando controlar o fluxo natural da vida ou as reações do seu parceiro, na tentativa de trazer algo para a sua realidade que parecia estar sempre fora de alcance? Essa sensação de que, sem essa ação, o que você deseja nunca se manifestará. O mais triste é que, ao tentar se agarrar ao controle ou perseguir o que quer a qualquer custo, a mulher acaba se desconectando de sua própria energia magnética. Ela se perde em uma dinâmica de escassez, onde acredita que precisa lutar para merecer aquilo que já é seu por direito. No entanto, o que realmente acontece quando o feminino se coloca nesse papel de perseguidora? Esse comportamento cria uma grande distância entre ela e sua verdadeira essência. Ela começa a abandonar a si mesma, sua sabedoria interior e sua conexão com o divino feminino. Isso também afasta o masculino, pois a energia de perseguição envia uma vibração de carência e desesperança, o que faz com que ele se distancie ainda mais. O masculino é naturalmente atraído pela energia de equilíbrio e confiança do feminino, mas quando a mulher se coloca em um espaço de necessidade, de correr atrás, ele se sente pressionado e muitas vezes se retrai.
No fundo, não é só o feminino que se perde nessa dinâmica, mas ambos os lados. Ambos começam a se afastar da união verdadeira, pois a perseguição não vem do lugar da unidade, e sim de uma energia de separação. Uma separação entre o que é desejado e o que já é realidade. Agora, é importante refletirmos. Como mudar isso? Como a mulher pode romper esse ciclo de perseguição e voltar a se conectar com a energia de atração natural que ela já possui? Nos próximos capítulos, vamos explorar esses padrões e como é possível curar as feridas que geram a energia de perseguir. Vamos também falar sobre como retomar o controle da própria vida, aprender a confiar na sincronicidade do universo e permitir que o amor, a união e o equilíbrio se manifestem de forma fluida, sem a necessidade de correr atrás. Por enquanto, vamos refletir sobre a seguinte pergunta: você está se colocando no papel de perseguidora no seu relacionamento ou em sua vida? O que está por trás dessa necessidade de controlar? E mais importante, como você pode começar a confiar na sua energia magnética e permitir que a verdadeira conexão venha a você naturalmente, sem pressa, sem forçar nada? O impulso de perseguir. O que está por trás? Se você já se sentiu puxada a perseguir algo ou alguém no caminho das chamas gêmeas, sabe o quão intenso e quase incontrolável pode ser esse impulso. Pode até parecer que você não tem controle sobre o que está acontecendo, uma força interior que te direciona para agir, para correr atrás do que parece estar sempre fora de alcance. Você pode até se perguntar: por que sinto isso? O que está realmente por trás desse impulso de perseguição? E por que, muitas vezes, o feminino divino sente que precisa se colocar nesse papel? O impulso de perseguir vai muito além de um simples comportamento impulsivo. Ele tem raízes profundas, muitas vezes escondidas, que surgem em forma de feridas emocionais e experiências passadas. Quando falamos de perseguir, estamos tratando de algo complexo que vem de um lugar profundo dentro de nós. Esse impulso pode ser alimentado por emoções de medo, insegurança e falta de autoconfiança. Muitas mulheres experimentam o impulso de perseguir por causa do medo do abandono. Desde a infância, algumas mulheres podem ter experimentado situações em que não se sentiram suficientemente amadas ou perceberam que o amor era algo volúvel, que podia ser retirado a qualquer momento. Essa ferida, muitas vezes, é a responsável por esse impulso de correr atrás, de não deixar o outro escapar, de garantir que o amor não se fuja. Quando o feminino sente que algo está distante ou distante, a tendência é que o medo de perder ative o instinto de perseguir, como uma tentativa desesperada de manter a conexão. Você já se pegou tentando evitar que algo escapasse por entre seus dedos, mesmo sabendo que, no fundo, nada pode ser forçado? Esse impulso de perseguir é, muitas vezes, uma reação a essa ferida de abandono. O que você está tentando fazer é evitar a dor do abandono, mas, ao invés de dar espaço para o relacionamento se desenvolver de forma natural, você acaba afastando o que mais deseja. Além do medo do abandono, outro fator que alimenta o impulso de perseguir é a necessidade de validação externa. Quantas vezes o feminino se vê tentando provar seu valor através do outro? Ao tentar perseguir o parceiro ou a chama gêmea, ela acredita que, ao ser escolhida, terá sua autoestima validada. Porém, a verdade é que a validação nunca vem de fora. Quando buscamos no outro o reconhecimento de quem somos, acabamos nos desconectando da nossa própria força e poder. Você já se viu tentando confirmar sua autoestima, seja no relacionamento ou em outro contexto? A validação verdadeira só vem de dentro, e enquanto tentamos desesperadamente buscar no outro algo que já deve estar em nós, nos afastamos da nossa própria essência. Outro medo que pode alimentar o impulso de perseguir é o medo da solidão. Quando o feminino se sente sozinha, muitas vezes, o desejo de preencher esse vazio interior pode levar a comportamentos de busca intensa pelo outro. A solidão, embora muitas vezes vista como algo negativo, é, na verdade, um espaço sagrado de autoconhecimento e transformação. O problema é que muitas vezes o feminino se vê tentando preencher esse vazio com a presença do outro, em vez de se voltar para si mesma.
Já sentiu esse medo da solidão? Quando estamos sozinhas, é a oportunidade perfeita para nos reconectar conosco e nos fortalecer emocionalmente. E, em vez de buscar no outro a solução para nossa dor, podemos aprender a nos curar e a nos amar incondicionalmente. O passado, as experiências e os padrões emocionais também desempenham um papel crucial nesse impulso de perseguição. Se no passado o feminino se sentiu rejeitada, negligenciada ou emocionalmente distante, essas experiências deixam uma marca em sua forma de se relacionar com os outros. Quando uma mulher já sofreu esse tipo de dor emocional, é comum que busque o controle, tentando se garantir no relacionamento ou na dinâmica com o outro. Mas essa busca incessante pela validação e pelo amor pode ser uma forma de tentar preencher lacunas emocionais que ainda não foram curadas. Em muitos casos, o impulso de perseguir é apenas uma reação inconsciente a essas feridas do passado. Ao tentar controlar ou forçar uma situação para não repetir a dor de rejeição ou abandono, o feminino acaba apenas perpetuando esses padrões. Em vez de curar essas feridas, ela entra em um ciclo vicioso de busca e rejeição, onde o que mais precisa ser encontrado é a autocura e a reconexão com sua essência. O que você precisa entender é que o impulso de perseguir não é algo que precisa ser combatido com mais esforço ou mais controle. Na verdade, a solução está em reconhecer que esse comportamento é um reflexo das suas feridas emocionais e medos não curados. O primeiro passo é se conscientizar de que você não precisa correr atrás de ninguém ou de nada. A verdadeira cura acontece quando você começa a confiar no processo da vida e a se conectar consigo mesma. Ao fazer isso, você começa a reconhecer que o que é seu por direito já está a caminho, e que a força para atrair o que deseja vem de um lugar de autossuficiência emocional. Agora pense bem, você já percebeu de onde vem o impulso de perseguir em sua vida? Quais medos ou padrões emocionais você sente que podem estar alimentando esse comportamento? Ao refletir sobre essas questões, você começa a compreender a profundidade do processo de cura que está à sua frente. Quando o feminino se reconecta com sua força interior, ela começa a entender que a busca externa é uma ilusão e que o amor e a união verdadeira vêm naturalmente quando ela se reconhece como completa. Como as feridas emocionais criam o padrão da perseguição? Você já se perguntou por quê, apesar de todo o esforço e dedicação, sente que está sempre correndo atrás? Talvez você sinta que está se sacrificando, tentando fazer tudo certo, mas o resultado parece sempre ser o mesmo, uma sensação de que algo está fora de lugar. Esse impulso de perseguir não é apenas uma característica, é um padrão, muitas vezes ligado às feridas emocionais que carregamos sem perceber. E a verdade é que essas feridas têm um papel central na dinâmica das chamas gêmeas e nos relacionamentos em geral. Primeiramente, é importante entender que todos nós carregamos feridas emocionais do passado, que podem ser formadas desde a infância até experiências mais recentes. Quando essas feridas não são curadas, elas se tornam padrões de comportamento que tentam preencher os buracos deixados pelas experiências dolorosas. No caso do feminino divino, muitas vezes essas feridas se manifestam de forma muito clara: o medo da rejeição, o medo da solidão e a necessidade constante de validar o próprio valor. E é aí que o padrão da perseguição entra. Você já percebeu como muitas vezes esse impulso de perseguir surge quando a sensação de não ser suficiente toma conta? Ou quando o medo de ser rejeitada começa a aumentar dentro de você? Essas emoções estão profundamente conectadas com a dor de não ter sido escolhida ou amada incondicionalmente no passado, seja por uma relação familiar, uma amizade ou até mesmo experiências amorosas anteriores. Quando não curamos essas feridas, elas se tornam padrões automáticos em nosso comportamento, levando-nos a perseguir algo que, na verdade, está longe de ser saudável. Quando o feminino sente que sua identidade está atrelada à aprovação do outro, é como se a aceitação do outro fosse um reflexo da sua própria aceitação. Isso cria uma dependência emocional que se manifesta na necessidade de perseguir, de buscar, de garantir que o outro não fuja ou a rejeite. O medo de ser deixada para trás
ativa um mecanismo de defesa que leva a um comportamento de perseguição. E você já se viu fazendo isso? Tentando se mostrar o tempo todo para que o outro enxergue seu valor? Esse comportamento é, na verdade, uma tentativa desesperada de evitar a dor da rejeição. E a busca por aprovação acaba se tornando uma forma de preencher a lacuna deixada pela ferida emocional de não ser suficiente. Outra ferida profunda que gera o padrão de perseguição está relacionada com o medo da perda. Esse medo é muito comum em relações de chamas gêmeas, onde o apego emocional é extremamente forte. Quando você sente uma conexão profunda com alguém, o medo de perder essa pessoa pode se transformar em uma obsessão em manter a relação. Isso leva à necessidade de perseguir para garantir que essa pessoa não fuja ou se afaste. Esse medo é natural, mas o que precisamos entender é que o amor verdadeiro não deve ser baseado no medo da perda, mas na confiança e no respeito mútuo. Mas o que acontece quando vivemos sob essa constante pressão de perseguir? O que muitas não percebem é que esse comportamento acaba repelindo o outro, especialmente o masculino, que muitas vezes entra em um estado de evasão ou resistência quando sente que está sendo pressionado ou perseguido. O amor não pode ser forçado, e a perseguição, ao invés de aproximar, acaba criando uma barreira emocional que dificulta a construção de uma verdadeira conexão. Já parou para pensar que, ao tentar garantir a presença do outro, você pode estar, na verdade, afastando-o ainda mais? A boa notícia é que, ao reconhecer essas feridas emocionais e padrões de comportamento, você começa a ter o poder de quebrar o ciclo de perseguição. A cura começa com o autoconhecimento, com a capacidade de olhar para dentro de si e identificar de onde vem esse impulso. Quando você se conecta com a sua essência e começa a curar as feridas do passado, a necessidade de perseguir diminui, porque você já entende que a verdadeira validação vem de dentro. O que muitas vezes nos falta é a autoaceitação. Quando estamos em paz conosco mesmas, quando sabemos quem somos e nos amamos incondicionalmente, não sentimos mais a necessidade de correr atrás de algo ou de alguém para validarmos nossa existência. A chave para quebrar esse padrão é a autossuficiência emocional. E isso só vem quando você começa a se curar e a confiar em seu próprio valor. Então, eu te pergunto, já parou para refletir sobre quais feridas emocionais você carrega e como elas influenciam a maneira como você se relaciona com o outro? Será que seu impulso de perseguir está sendo alimentado por medos em si de inseguranças do passado? Ao reconhecer essas feridas, você abre espaço para o autocuidado e a cura, e começa a transformar a maneira como você se relaciona consigo mesma e com o outro. E lembre-se, a verdadeira união só acontece quando somos inteiras e completas, e não quando estamos buscando completar algo que falta em nós. Como você tem se conectado com suas próprias feridas emocionais e buscado curá-las? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntas nesse processo de cura e transformação. Você já se perguntou por que, às vezes, quanto mais você corre atrás, mais distante parece ficar? Porque enquanto tenta desesperadamente manter algo ao seu alcance, acaba sentindo que está afastando o que mais deseja. A energia da atração e a energia da perseguição podem parecer semelhantes à primeira vista, mas na verdade têm uma dinâmica completamente diferente. E entender essas diferenças pode ser a chave para desbloquear uma conexão mais profunda e verdadeira com sua chama gêmea, e mais importante ainda, consigo mesma. A energia da atração é aquela que vem de um lugar de equilíbrio, autoconfiança e respeito próprio. Quando você está na energia da atração, você não está buscando o amor ou a atenção do outro com desesperado anseio, mas sim vibrando em uma frequência que naturalmente atrai o que é seu por direito. Ela se baseia na ideia de que você já é completa e que, ao ser fiel a si mesma e à sua essência, as pessoas e as experiências certas simplesmente se alinham com você. Você não precisa forçar nada, nem correr atrás de ninguém. Quando você se conecta com a sua própria energia e a permite fluir livremente, você se torna um ímã para o que é alinhado com sua alma. Essa é a energia que o feminino divino deve buscar. Uma energia em que você se deixa ser atraída
pelo que já está destinado a você, sem pressa, sem ansiedade. Ela é suave e poderosa ao mesmo tempo. Imagine que, ao invés de correr atrás de alguém, você simplesmente se posiciona em seu poder, se conecta com sua verdade e permite que o outro, quando estiver pronto, venha até você. Essa energia é aquela que faz o masculino se aproximar, pois ele sente que não está sendo pressionado ou forçado a nada. Ele sente que pode ser quem realmente é ao seu lado, e é nesse espaço de liberdade emocional que a verdadeira conexão pode florescer. Por outro lado, a energia da perseguição surge do medo, da insegurança e da falta de autoconfiança. Quando você está na energia da perseguição, você sente que precisa fazer algo para garantir a atenção ou o amor do outro. Pode ser um esforço consciente ou inconsciente, mas o fato é que você se coloca em um espaço onde sente que precisa lutar por algo que deveria vir de forma natural. Essa energia é densa, agitada e, frequentemente, leva à frustração e ao afastamento. O que acontece quando você está na energia da perseguição é que o outro, em especial o masculino, sente a pressão, a necessidade e a expectativa que você está colocando sobre ele. E, como resultado, muitas vezes ele se afasta, não porque não queira estar com você, mas porque a intensidade emocional da perseguição o faz sentir que está sendo prisioneiro de algo que não pode controlar. Você já parou para perceber como, quando está em um estado de ansiedade ou insegurança, sua energia pode literalmente afastar o outro? Isso é porque a energia da perseguição transmite uma vibração de falta, de dependência e de medo da perda. E o que o masculino sente, muitas vezes, é que a conexão não está sendo feita de forma saudável, mas sim a partir de uma necessidade emocional de preencher um vazio, uma lacuna que você acredita que só ele pode preencher. Quando você se coloca nessa posição, pode parecer que está buscando apenas preencher o vazio emocional dentro de si, mas ao mesmo tempo, acaba criando uma dinâmica onde a confiança e o respeito mútuo são substituídos por um desejo desesperado de controle e validação. Então, qual é o caminho para transformar a energia da perseguição na energia da atração? A chave está em curar as feridas emocionais que fazem você sentir que precisa correr atrás do outro. Quando você se encontra em um estado de autoaceitação, em que você já se sente suficiente por si mesma, você não sente mais a necessidade de provar nada. Você percebe que a conexão verdadeira não pode ser forçada. Ela vem do alinhamento de almas, de um encontro natural de duas energias que se respeitam e se atraem mutuamente. Quando você se liberta da necessidade de perseguir, você começa a experimentar a verdadeira liberdade emocional. E é nessa liberdade que você cria o espaço para a verdadeira união acontecer. Você já pensou sobre como a energia da perseguição pode estar atrapalhando a sua própria jornada? Ou talvez você já tenha experimentado momentos em que se sentiu mais equilibrada e, paradoxalmente, foi quando a outra pessoa se aproximou de você? Confiar no processo é fundamental. O que é seu virá até você no momento certo, quando a sua energia estiver em total harmonia consigo mesma. Agora, eu quero saber de você. Como você se sente quando está na energia da atração? E quando se vê na energia da perseguição, o que te impulsiona a continuar? Compartilhe nos comentários suas experiências e vamos refletir juntas sobre como podemos mudar esses padrões e criar conexões mais profundas e saudáveis. Como parar de perseguir e começar a atrair? Você já se sentiu como se estivesse sempre correndo atrás de algo ou alguém? Como se, por mais que tentasse, sempre faltasse algo para conquistar o que deseja. Talvez você tenha se perguntado: por que continuo perseguindo, em vez de simplesmente atrair o que é para mim? A verdade é que quando estamos em uma constante busca externa para preencher algo que está faltando dentro de nós, o que realmente estamos fazendo é afastar as coisas que realmente merecemos. A perseguição não apenas cria um desequilíbrio nas nossas vidas, mas também nos impede de nos conectar de forma verdadeira e profunda com o que é destinado a nós. Agora, imagine que, ao invés de correr atrás, você pudesse simplesmente atrair o que deseja, com fluidez, graça e confiança. Como seria a sua vida se você parasse de perseguir
e começasse a atrair naturalmente tudo o que precisa, seja amor, oportunidades ou crescimento pessoal? Isso não é apenas um sonho distante, mas uma possibilidade real. Para isso, a chave está em curar o interior e em mudar a forma como nos relacionamos com nossa própria energia. Primeiro, é importante compreender que a energia da perseguição surge quando estamos em um estado de falta ou dependência emocional. Quando nos sentimos incompletas ou inseguras, procuramos no outro a validação ou o preenchimento de algo que acreditamos estar faltando em nós. Esse comportamento gera uma dinâmica onde nos sentimos constantemente em busca de algo que nunca parece ser suficiente, independentemente do que o outro faça. A perseguição não é apenas sobre buscar o outro fisicamente, mas sobre um desejo de controlar, de garantir, de manter algo que acreditamos ser necessário para nossa felicidade. Mas a verdade que muitas vezes ignoramos é que quando estamos em um estado de falta, a energia que transmitimos é de desespero e carência. E o que acontece quando estamos nesse espaço? Ao invés de atrair o que desejamos, acabamos repelindo as situações e pessoas que poderiam nos trazer o que realmente precisamos. Isso ocorre porque, ao estarmos em uma frequência de carência, nossa energia vibra mais baixo, atraindo apenas situações e pessoas que também refletem esse desequilíbrio. Já parou para pensar em como muitas vezes, ao correr atrás, você acaba afastando o que realmente quer? Agora, vamos olhar para o outro lado, a energia da atração. Quando você está em uma frequência de auto-amor, autoaceitação e autoconfiança, você não sente necessidade de correr atrás de nada. Você se torna naturalmente atraente, porque a sua energia está alinhada com a abundância e com o amor próprio. Em vez de buscar no outro algo que você já tem dentro de si, você começa a transmitir uma energia de plenitude que, por sua vez, atrai as coisas certas para a sua vida. Você deixa de se ver como alguém que precisa de algo ou alguém para se sentir completa e começa a se tornar o que você deseja atrair. Mas como você começa a fazer essa mudança de perseguir para o atrair? O primeiro passo é conhecer a si mesma profundamente. Ao fazer isso, você começa a perceber onde estão suas feridas emocionais e padrões de comportamento que alimentam o ciclo da perseguição. Cada vez que você se sentir tentada a correr atrás de algo ou alguém, respire fundo e pergunte a si mesma: o que dentro de mim está gerando essa necessidade de buscar? Quando você começa a responder a essa pergunta, começa a perceber que a raiz da perseguição está em uma necessidade de validação externa e na falta de confiança interna. A cura começa quando você se permite curar essas feridas e transformar essa necessidade em autoempoderamento. Além disso, é fundamental que você aprenda a liberar o controle. Quando você se permite fluir, sem a necessidade de controlar os resultados, você começa a perceber que a vida começa a se alinhar de forma mais natural. A busca incessante pela aprovação ou pela presença de alguém começa a se dissipar, e você passa a se permitir estar em paz com o que é, sem tentar forçar nenhuma situação. O controle é muitas vezes o que mantém a energia da perseguição viva. Então, o exercício é deixar o universo fazer o seu trabalho, confiando que tudo virá no seu devido tempo. Outro ponto essencial é a prática do desapego. Ao se desapegar do resultado, você libera a energia que estava sendo utilizada para forçar algo a acontecer e, ao mesmo tempo, abre espaço para passar a atração natural das coisas que são para você. Isso não significa que você vai se tornar indiferente ou que não vai continuar a agir de forma consciente, mas que vai agir a partir de um lugar de confiança. A sua energia de atração será muito mais poderosa quando você entender que não precisa controlar a forma como as coisas acontecem. Então, como parar de perseguir e começar a atrair? O primeiro passo é olhar para dentro, curar suas feridas emocionais e aprender a confiar em sua própria energia. Quando você se sentir completa e em equilíbrio, a energia da atração naturalmente começará a se manifestar em sua vida. O universo responde à sua frequência e, quando você emana autoconfiança, respeito próprio e equilíbrio,
tudo o que está destinado a você virá com facilidade. Agora, quero saber de você. Já parou para perceber como a sua energia de perseguição pode estar afastando o que você tanto deseja? Como você pode transformar isso e começar a atrair ao invés de perseguir? Compartilhe nos comentários sua experiência e vamos juntas nessa jornada de autodescoberta e transformação. Em algum momento da nossa jornada, todas nós, de uma forma ou de outra, já nos sentimos quebradas, desgastadas ou até mesmo desconectadas de quem realmente somos. Pode ser que, por tanto tempo, estivemos em modo de sobrevivência, tentando dar conta de tudo ao nosso redor e cuidar de todos, sem perceber que estávamos nos negligenciando. A falta de cuidado consigo mesma, o não reconhecimento das próprias necessidades emocionais, físicas e espirituais, acaba criando um ciclo de desgaste que, no final das contas, só gera mais dor e frustração. Por isso, é essencial que, como mulheres divinas, possamos entender a importância do processo de cura e autocuidado, não apenas como uma necessidade, mas como uma prioridade em nossa vida. O processo de cura começa no momento em que paramos de buscar no exterior o que falta dentro de nós. Muitas vezes, procuramos no outro, no amor de alguém, ou até nas coisas materiais, uma forma de preencher o vazio interno que sentimos. Mas a verdadeira cura começa quando olhamos para dentro e nos permitimos entrar em contato com a nossa essência. Quando você se reconecta com sua própria alma, com o seu verdadeiro eu, é quando você começa a entender que a verdadeira plenitude está dentro de você, não fora. O autocuidado é uma prática diária e intencional de se dar a devida atenção e carinho. Muitas vezes, por acreditarmos que cuidar de nós mesmas é algo egoísta ou fútil, acabamos nos esquecendo de nos colocar como prioridade. Mas a verdade é que, quando você não cuida de si mesma, você não pode ser a melhor versão de si para os outros. Você começa a se sentir exausta, sobrecarregada e, eventualmente, vazia. O autocuidado é, portanto, uma forma de respeitar e honrar quem você é em sua totalidade, cuidando de seu corpo, mente e espírito. O primeiro passo para o processo de cura e autocuidado é entender que você merece esse tempo. Isso é essencial. Quando você começa a se dar permissão para descansar, para se cuidar, para se ouvir, você começa a criar um espaço interno de paz e equilíbrio. Isso não significa que você vai se afastar das suas responsabilidades ou de quem você ama, mas sim que você vai começar a entender que, para estar bem com os outros, primeiro você precisa estar bem consigo mesma. Você pode começar esse processo de cura com práticas simples, mas poderosas. Por exemplo, o ato de meditar ou simplesmente ficar em silêncio por alguns minutos por dia pode fazer uma enorme diferença. Meditar permite que você se conecte com seu interior e se liberte das distrações externas. Durante esse tempo, você pode se concentrar em suas emoções, sentir o que está em seu coração e permitir que seus pensamentos se acalmem. Muitas vezes, é nesse momento de tranquilidade que as respostas mais profundas surgem, e você pode começar a curar aquilo que estava bloqueado dentro de você. O autocuidado físico também é uma parte fundamental desse processo. Nosso corpo é o nosso templo, e muitas vezes o negligenciamos. Uma alimentação saudável, a prática de exercícios e até mesmo o simples ato de descansar adequadamente são formas de cuidar do corpo e de sua energia. A chave aqui é não ver o cuidado físico como uma obrigação, mas como uma maneira de honrar sua jornada e o templo sagrado que é o seu corpo. Além disso, o autocuidado emocional é igualmente importante. Isso significa aprender a estabelecer limites saudáveis, reconhecer suas emoções sem julgamento e, acima de tudo, não se culpar por se sentir sobrecarregada ou exausta. Permita-se sentir, sem a necessidade de mudar a experiência imediatamente. O processo de cura muitas vezes envolve permitir-se viver as emoções e, através dessa vivência, aprender a se reconectar com o que você realmente precisa. Em vez de ignorar seus sentimentos ou tentar suprimi-los, dê a si mesma o espaço para liberar tudo o que não te serve mais.
Um outro ponto crucial para o autocuidado e a cura do feminino divino é aprender a desapegar do que não serve mais. Muitas vezes, ficamos presas em padrões do passado, em lembranças ou relações que já não nos acrescentam mais. Desapegar não significa deixar de amar ou de respeitar, mas sim aprender a liberar aquilo que já cumpriu seu papel em nossa vida. A cura também vem com a liberação de velhos padrões, de velhas histórias que não nos ajudam a evoluir, mas que nos mantêm presas ao passado. Só quando nos permitimos soltar o que não nos serve mais é que podemos realmente abrir espaço para o novo. O processo de cura é algo pessoal e único para cada mulher, mas sempre começa com a escolha de se colocar em primeiro lugar. O autocuidado não deve ser visto como uma ação isolada, mas sim como um compromisso contínuo com seu próprio bem-estar. Quando você se dedica a esse processo, você naturalmente começa a se sentir mais equilibrada, mais confiante e mais pronta para viver a vida com mais leveza e autenticidade. Eu sei que muitas vezes nos esquecemos de que somos merecedoras desse cuidado e que ele não é um luxo, mas uma necessidade. Quando você se cuida, você cria a energia necessária para atrair o que é bom para você, seja no amor, nas amizades, no trabalho ou na sua vida pessoal. O autocuidado é a base sobre a qual você constrói a sua realidade. Agora, quero saber de você. Como você tem praticado o autocuidado? O que tem feito para se curar e se reconectar com sua energia? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntas explorar o poder do cuidado consigo mesma. Ao longo da nossa jornada, temos a oportunidade de evoluir e entender que os padrões que estabelecemos para nós mesmas podem ser tanto um reflexo do nosso interior, quanto uma criação do que acreditamos que merecemos. Chega um momento em que as velhas maneiras de agir, de se comportar e até de se perceber já não servem mais. É como se, aos poucos, começássemos a perceber que estamos repetindo comportamentos que não nos trazem mais felicidade ou satisfação genuína. E é aí que surge a necessidade de mudança, a necessidade de mudar o padrão. Quando falamos sobre mudar padrões, especialmente no contexto do feminino divino, estamos falando sobre algo profundo e transformador. Estamos falando sobre mudar a forma como nos vemos, como nos relacionamos com os outros e, principalmente, como nos conectamos com a nossa própria energia. Mudar o padrão é mais do que apenas uma mudança de atitudes. É uma transformação interior que exige coragem, consciência e, claro, ação. Primeiro, precisamos entender que a transformação começa de dentro para fora. Muitas vezes, buscamos mudanças externas como forma de preencher o vazio interno, mas a verdadeira mudança ocorre quando olhamos para dentro e começamos a questionar nossos próprios padrões de pensamento, nossas crenças limitantes e os hábitos que alimentam nossa energia de falta e carência. Quando falamos de mudar o padrão, falamos sobre liberar o que não serve mais, como a busca constante por aprovação, a necessidade de validação externa ou até mesmo a ideia de que devemos fazer tudo sozinhas. Uma das maiores lições do processo de mudança de padrão é aprender a se libertar do passado. Isso significa não mais viver de acordo com as experiências dolorosas que já tivemos, nem repetir as mesmas escolhas e ações que nos levaram a situações insatisfatórias. Quando conseguimos olhar para o que já vivemos e reconhecer o que aprendeu com cada uma dessas experiências, podemos finalmente fechar um ciclo e nos permitir começar de novo, livres e abertas para o que o futuro nos reserva. Você está pronta para soltar o peso do passado e abrir as portas para o novo? Essa mudança de padrão também envolve a mudança do que aceitamos em nossas vidas, especialmente quando se trata de relacionamentos. Muitas vezes, aceitamos menos do que merecemos, porque acreditamos que é o melhor que podemos ter, ou porque temos medo da solidão. Mas a verdadeira mudança acontece quando nos permitimos mudar as expectativas e a forma como nos tratamos. Quando você começa a se perceber como merecedora de amor, respeito e cuidado, a mudança começa a acontecer de maneira natural. A preparação para mudar o padrão envolve alguns passos práticos. O primeiro passo é a autoconsciência. Observe seus padrões atuais. Quais são as áreas da sua vida em que você sente que está repetindo os mesmos erros?
onde você se sente presa ou insatisfeita. Identificar essas áreas é o primeiro passo para começar a mudar. O segundo passo é começar a agir de maneira diferente. Isso pode significar mudar a forma como você se comunica em um relacionamento, estabelecer limites saudáveis ou até mesmo começar a tomar ações diferentes no seu dia a dia. A mudança exige que você tome decisões conscientes e que se permita agir de acordo com seus novos valores e com a energia que deseja atrair. O terceiro passo é a prática constante de novos hábitos. Não basta simplesmente querer mudar. É preciso colocar em prática os novos comportamentos todos os dias, até que se tornem uma segunda natureza. Isso pode incluir a prática de meditação, afirmações positivas, ou mesmo buscar terapias e apoio para ajudar no processo de transformação. O importante é persistir e entender que a mudança de padrão não acontece da noite para o dia, mas sim como um processo contínuo de crescimento. Mudar o padrão também exige uma mentalidade de abundância. Em vez de se focar na escassez ou naquilo que falta, é importante se concentrar no que você já tem e no que está por vir. A confiança no processo é fundamental, pois sabemos que, quando alinhamos nossas ações com nossa verdadeira essência, o universo começa a corresponder à nossa energia. Você está pronta para confiar no fluxo da vida e deixar de lado os medos e as inseguranças que a impedem de avançar? A mudança de padrão é, sem dúvida, uma das jornadas mais poderosas que podemos empreender, pois ela nos permite viver de forma mais autêntica, mais alinhada com nossa essência e mais em paz conosco mesmas. Não há necessidade de correr atrás de nada ou de alguém, pois quando estamos bem conosco mesmas e alinhadas com nossa verdade, tudo o que realmente é para nós começa a fluir naturalmente. Agora, quero ouvir de você. Quais padrões você sente que precisa mudar para viver de acordo com sua verdadeira essência? Como você está se preparando para essa transformação? Compartilhe nos comentários suas reflexões e suas intenções para este processo de mudança.